Bom, gente, vamos lá. Depois de muita expectativa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesta sexta-feira com o líder russo, Vladimir Putin, para discutir a guerra da Ucrânia. Nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo, traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Mariana. Os dois líderes já confirmaram que não chegaram a um acordo. Qual foi, então, aí na sua percepção, na sua avaliação, o resultado dessa cúpula de hoje, Mariana? Oi, Caio. Olha, Caio, resultado para a guerra na Ucrânia, só promessas, né? Agora, de resultado para Vladimir Putin, aí, como você bem disse agora há pouco, a solidificação de uma mudança, né, dele na forma como o Trump o vê ali, de pária realmente para um líder ali falando lado ao lado com Donald Trump sorrindo, dizendo mais uma vez sobre a farsa da Rússia, né? Ele usou esse momento de coletiva de imprensa, que na verdade acabou sendo um pronunciamento, já que nenhum dos dois respondeu a perguntas dos repórteres, para falar de uma questão aqui dos Estados Unidos também, em um determinado momento, né, dizer que era mentira a questão de que a questão da Rússia ter tentado interferir aqui nos Estados Unidos, enfim. Então a gente pode olhar para essa reunião de várias formas. Agora, falando especificamente sobre a questão da guerra, que afinal de contas era o principal assunto e foi o motivo para essa reunião, a gente não teve nenhum resultado concreto prático, né? Só promessas de fato, com Trump dizendo que foi uma reunião extremamente produtiva, com Putin também dizendo que a reunião teve uma atmosfera muito respeitosa e que vai abrir o caminho para a paz, mas nenhum dos dois dizendo exatamente qual progresso foi feito. Trump disse que os dois concordaram em muitos pontos e que há outros pontos ainda que devem ser discutidos, mas não disse quais pontos, não falou exatamente no que os dois concordaram, quais outros pontos ainda devem ser discutidos. Vladimir Putin disse que Trump trouxe o ponto da necessidade da segurança para a Ucrânia e Putin disse que sim, que respeita isso, que isso deve ser levado em conta, mas que também não quer provocações dos ucranianos, não quer que os ucranianos sejam um obstáculo para a paz. Isso tudo, de novo, sem dizer nada concreto, sem dar nenhuma explicação, nenhum tipo de detalhe sobre o que exatamente foi falado nessas quase 3 horas de reunião. Os dois falaram ali por cerca de 10 minutos para os repórteres e saíram sem responder perguntas. Trump disse que iria ligar para os líderes europeus, disse que iria ligar para Volodymyr Zelensky e falou então que foi ótima a reunião, que realmente é um caminho para a paz, mas não disse exatamente por que essa reunião representou um caminho para a paz, o que acontece a seguir. E esse pronunciamento dos dois ainda terminou com Putin fazendo um convite, convidando Trump. Putin disse ali, next time in Moscow, né? Ou seja, a próxima vez em Moscou, chamando Trump para ir até Moscou. E Trump respondeu ali com uma risada, disse, eu iria ouvir muito se fizesse isso. E aí os dois saíram ignorando as perguntas dos repórteres, ou seja, mais uma reunião que termina com mais perguntas, na verdade, do que respostas, com muito mais perguntas do que respostas, já que eles não deram realmente nenhum exemplo concreto do que foi falado ali, apenas gastaram 10 minutos dizendo que a reunião tinha sido boa, tinha sido produtiva, sem dar exemplos disso. Então, o que fica agora, a expectativa para saber se de fato, né, Trump ligou para Zelensky, vai ligar para os líderes europeus e qual será a reação deles a partir daí. Lembrando que Trump estava falando sobre essa reunião como um primeiro encontro para preparar a mesa para um outro encontro, aí sim, entre Putin e Zelensky, em que os dois discutiriam mais a fundo, com Trump dizendo que é a Ucrânia que tinha que decidir sobre a questão dos territórios. Trump disse a bordo do Air Force One que ele não estava indo para essa reunião para negociar pela Ucrânia. Disse que ele estava indo lá apenas abrir um caminho, mas disse também que se não houvesse um cessar-fogo hoje, ele não sairia feliz. E os dois não falaram nada sobre um cessar-fogo, mas Trump não pareceu ter saído de lá triste, não. Muito pelo contrário, ele deu ali um sorrisinho quando Putin falou sobre a possível ida dele a Moscou. Então, por isso que eu digo que a questão
da Ucrânia. A gente pode olhar para essa reunião de vários pontos diferentes, porque há um ponto muito importante ali sobre a relação entre Trump e Putin, que, claro, também quer dizer muito sobre o futuro da Ucrânia, mas quer dizer muito sobre a geopolítica de uma forma geral, o momento, a forma como o governo americano enxerga Vladimir Putin, tanto que foi uma reunião feita no Alasca e o próprio Putin abriu essa reunião, ele falou antes que Trump e abriu essa reunião falando sobre o simbolismo dessa reunião acontecer no Alasca como uma forma de união entre os dois países, já que o Alasca já pertenceu à Rússia, então tudo isso simboliza ali uma proximidade entre Trump e Putin, depois de Trump ter pressionado tanto Putin. Os dois demonstraram até uma união ali, um alinhamento nos discursos nesse pronunciamento final, sem realmente esclarecer muita coisa, Caio. Tá bom, Mariana, parabéns pelo seu trabalho aí, muito obrigado, fique atenta aí, qualquer hora nós voltamos contigo, muito obrigado. Bom, Mariana Janjá, como já antecipou alguns pontos aí dessa declaração, a gente vai dar uma olhada neles agora, né? Vamos começar pelo final, o programa, né? O presidente dos Estados Unidos, Trump, disse nessa declaração de 10 minutos que a chance de acordo para encerrar a guerra na Ucrânia, ele recebeu o Putin para uma cúpula no Alasca. Vamos fazer esse resumo aí do dia para vocês. Very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant. But we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years. And we hope to have that in the future, but let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. Vamos dar uma olhada ao Putin agora nessa declaração. Ele disse que a Rússia está sinceramente interessada em acabar com a guerra, mas que as preocupações de Moscou precisam ser levadas em consideração. Vamos ver. В этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине. Vamos lá, Vitelli, 2h30 de encontro, 10 minutos de declaração. O que faltou na sua percepção para um acordo? Veja só, Caio, todo mundo quer a paz, né? O Clausewitz ensina que o atacante é um amante da paz. Se ele puder, ele vai tomar o território do oponente sem dar um único tiro. Agora, que paz é essa? É uma paz mais favorável. Qual é a paz que a Rússia quer? Quais são as causas raiz dessa guerra? O Putin não aceita que a Ucrânia seja um país soberano. A Rússia não quer que a Ucrânia exista como um país. A Rússia quer que a Ucrânia seja um estado fantoche, um estado anexado à Rússia. Então, nas mais de 200 rodadas de negociação que a Ucrânia e a Rússia já fizeram, e nos 25 acordos de cessar-fogo que foram feitos, todos foram rompidos pela Rússia. Os ucranianos não acreditam na Rússia. Toda a questão é, depois de ocupar a Crimeia em 2014, a Rússia usou a Crimeia para invadir o sul da Ucrânia. E se neste momento for cedido algum território da Ucrânia para a Rússia, os ucranianos, por conta de todas as vezes que os russos já violaram os acordos, acreditam que esse território cedido também vai ser usado como cabeça de ponte para invadir o restante do território da Ucrânia no futuro, especialmente se a Ucrânia não tiver garantias de segurança e nem um exército, que é exatamente o que o Putin quer. Agora, para fechar, o que o Putin queria nesse evento? Em primeiro lugar, ele não queria as sanções secundárias, porque a Rússia está com o seu maior déficit orçamentário em 30 anos. As informações são do Bloomberg. E isso se deve à queda dos preços do petróleo, às sanções que afetam a frota fantasma russa e ao declínio nas receitas de energia, especialmente por conta da queda da venda de gás, que era para a Europa, 45% do gás natural da Europa era fornecido pela Rússia. Então, nesse momento, a Rússia não pode ter sanções secundárias contra países que financiam o seu esforço de guerra, e esses países são a China, a Índia, o Brasil, a Turquia e outros. A Índia já sofre, nesse momento, sanções secundárias. O Brasil está na mira, Caio.
Sandro, o Trump falou ali que precisa falar com a OTAN, sugeriu que vai levar o resultado dessa reunião para a Europa e para a Ucrânia. Na verdade, na sua percepção, ele vai buscar um acordo ou ele vai buscar uma capitulação da Ucrânia? No meio do caminho entre os dois, Caio. O que eu vejo nesse sentido, claramente, é de que talvez o ponto maior dessa cúpula, embora a gente tenha visto muitos analistas colocando de que foi uma vitória do Putin, também, de certa maneira, é uma vitória do Trump, porque ele indica para a Europa que a Europa é meramente um protagonista, é meramente um coadjuvante no seu maior dilema de segurança desse século. E a Ucrânia, muito menos ainda, um protagonista, embora seja o ator agredido, embora seja o ator que está travando a guerra contra a Rússia. Então, talvez essa cúpula tenha sido muito mais, a perseguição da paz não tenha sido tanto entre Ucrânia e Rússia, e sim entre Rússia e Estados Unidos. Talvez tenha sido mais uma vez, como a gente tem visto nas administrações americanas, desde Bill Clinton, a ideia que os americanos perseguem de um reboot, de um reiniciar das relações com a Rússia. Só que o que a gente está vendo aqui claramente é que os russos são muito inflexíveis para eles, a Ucrânia trata-se de algo que é decisivo para a sua própria postura geopolítica, tanto na Europa quanto no globo, então é algo que é muito difícil de negociar. E como o Vitélio lembrou, não há confiança. Essa confiança não vem só no momento recente, tem que lembrar que há todo um passado, e são séculos nesse sentido, onde os russos sempre avançaram em cima da Ucrânia, porque a Ucrânia sempre foi decisiva para uma ideia russa muito clara e muito cara a eles, e muito cara também a esse grupo que está no poder agora em torno do Putin no Kremlin, o grupo dos Silovik, os homens de segurança, dos serviços de segurança e de inteligência, que é justamente restabelecer o direito russo de veto sobre a segurança europeia. Então, o que talvez Trump esteja levando para a OTAN, esteja levando para os europeus e para os ucranianos, é que talvez ele seja o portador de mais notícias. Lorival, eu, enquanto repórter de política e lendo os sinais de dois políticos ali, eu também fiquei com a impressão, mais ou menos ali do que o Sandro coloca, de uma reunião menos sobre a guerra da Ucrânia e mais sobre reaproximação de duas potências que foram adversárias nas últimas décadas. Mas queria muito te ouvir sobre isso. E é um encontro também muito sobre o Trump. E o Putin entendeu isso, né, e disse que Estados Unidos e Rússia, quando estão juntos, realizam grandes coisas, se referindo à Segunda Guerra Mundial, e que nos últimos 4 anos o diálogo foi rompido, apesar das tentativas dele de ter esse diálogo. Ou seja, ele responsabilizou Joe Biden pela guerra, quando foi ele que fez a guerra, né, que iniciou a guerra de forma não provocada. E ele disse que o Trump tem razão quando diz que se o Trump fosse presidente, a guerra não teria acontecido. Por trás desse raciocínio, existe uma constatação macabra, que é a de que não teria acontecido porque a Ucrânia não teria tido apoio dos Estados Unidos e teria de ter capitulado frente à Rússia. E aí, como diz o Vitélio, não precisaria ter a guerra realmente, né? Essa é a realidade mesmo. Então, acho que o vencedor é o Putin desse encontro. O Trump terá dificuldade de demonstrar o que ele obteve nesse encontro, mas ele é muito hábil em reescrever a história, né, em ressignificar a realidade para a plateia dele, mas saiu visivelmente com as mãos vazias e mesmo assim aceitou que o Putin revertesse ou invertesse a ordem do processo que o Trump havia estabelecido. Primeiro a gente fala sobre política, significando Ucrânia, depois a gente fala sobre economia. E a presença do secretário de Comércio e do secretário do Tesouro americanos eram como uma cenoura para o Putin correr atrás, né, fazer as concessões na parte da Ucrânia para obter acordos comerciais e econômicos. Eles participariam, junto com o Pete Hegseth, que é de defesa, do almoço ampliado e da reunião à tarde. Não aconteceu, foi tudo cancelado,
porque o Putin não ofereceu essa garantia que o Trump desejava. Mesmo assim, o Putin falou, precisamos primeiro fazer a nossa reaproximação econômica e aí depois, como resultado, chegaremos a um acordo sobre a Ucrânia. Então, diante disso, o Trump não poderia primeiro, ele teria que ter contestado isso, e segundo, ele não poderia ter aceitado se reunir de novo. Mas o que o Trump disse foi, eu vou falar com os europeus, vou falar com o Zelensky, e eu espero que a gente se reúna em breve de novo, que a gente se fale de novo em breve, de preferência presencialmente. E aí foi que o Putin saltou e falou em inglês, o que é muito raro de ele fazer em público, aliás, eu nunca vi ele fazer isso. Ele fala muito bem alemão, mas não fala bem inglês, e como chefe de Estado, cônsul da liturgia do cargo, ele não fala em outra língua, a não ser russo. E aí ele falou, em Moscou, né? Aí o Trump aceitou isso e disse, seria interessante, eu seria muito atacado por isso, mas eu consigo ver isso acontecendo. Então, quer dizer, o Trump deixou claro que a opinião dos europeus, dos Zelensky a respeito desse processo não vale nada, e, aliás, a opinião do Trump também não vale, do ponto de vista do que é o processo. O que importa para o Trump é ser bajulado como o presidente que teria evitado essa guerra e, sobretudo, atacar o seu antecessor, Joe Biden. Ô, Vitélio, dá para falar que o Putin saiu maior do que entrou e o Trump saiu menor do que entrou? Eu acho que é uma observação interessante, né, Caio? Porque o Putin estava isolado diplomaticamente. Havia uma estratégia, né, dos países da OTAN e outros países europeus que não são membros da OTAN de isolar a economia russa e isolar diplomaticamente o Putin, que inclusive tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por ter sequestrado de 20 a 30 mil crianças na Ucrânia. Essas crianças foram colocadas para adoção em famílias russas para esquecer o idioma e para esquecer o seu passado. Então, isso se a gente for por esse aspecto, 123 países são membros do Tratado do Tribunal Penal Internacional e não pode receber o Putin no seu território, inclusive o Brasil. Mas os Estados Unidos não são, né? Os Estados Unidos ajudaram a criar esse tribunal e não são membros, né? Outra ironia da história. Agora, veja como são as coisas. Se até aqui a estratégia era de isolamento, e se nós vemos o efeito disso na economia russa, as pessoas dizem, a economia russa não está sofrendo. Ela não está sofrendo porque tem países que continuam financiando esforços de guerra russo, né? Como nós falávamos há pouco. Agora, 40% do orçamento da Rússia está indo para o esforço de guerra. 9% do PIB da Rússia. Os números são próximos aos números da Guerra Fria, Caio. É muito dinheiro que a Rússia está gastando nessa guerra. E muitas vidas perdidas, né? O Centro de Estudos Estratégicos Internacionais dá conta de mais de 1 milhão de baixas da Rússia numa guerra que tem 3 anos e meio. É mais do que todas as guerras travadas pela União Soviética e pela Rússia, somadas desde 1945, muito mais. Então, além das perdas humanas, das perdas de material, das 24.500 sanções, o que exatamente a Rússia está ganhando com essa guerra, já que a OTAN expandiu, a Suécia, que era neutra desde 1814, aderiu à OTAN, e a Finlândia, que era neutra desde 1945, também aderiu, dobrou a fronteira da OTAN com a Rússia. A Finlândia tem 1.340 quilômetros, e agora a OTAN controla 92% do Mar Báltico. No custo-benefício para a Rússia, seria mais barato comprar essas terras que hoje ela ocupa, Caio. Sandro, dá para dizer que hoje foi inaugurada uma nova fase na relação entre Estados Unidos e Rússia? Possivelmente, Caio. Possivelmente a gente está vendo isso sim. Porque o tom dessa cúpula, o tom das esperanças russas durante a semana, o tamanho da comitiva levada pelo Putin. Lorival falava do secretário do Tesouro e de outras autoridades econômicas americanas. Pelo lado russo, foi o ministro das Finanças e foi o presidente do Fundo Soberano Russo, que tinha interesses diretos nessa reunião. Então,
Havia ali claramente uma questão nesse sentido, mas não houve essa conversa das delegações, não houve esse tratamento direto. Então, a única conversa econômica que ocorreu num primeiro momento foi de um dos principais assessores do Putin, que já estava no Alasca desde ontem, que era o Yuri Anshankov, com algumas autoridades americanas. Mas sim, o que a gente está vendo talvez seja o nascimento de uma nova ordem. E aí, pegando um pouco o ponto que o Lorival colocou, da contestação do Trump, eu acho que o jogo de Vladimir Putin com Donald Trump desde o primeiro mandato de Trump é um jogo de cortejar, é uma dança de cortejar. Ele faz uma valsa em torno do Trump e sabe cortejar o Trump muito bem. Basta lembrar como foi a cúpula de Helsinki em 2018, no qual, pelas informações que a gente tem, tudo que os russos tinham pedido, o Trump tinha concordado, e no voo de volta aos Estados Unidos ele acabou sendo demovido de algumas das concessões, inclusive trocas ali dignas de esferas de influência do século XIX, que se aproximam muito da visão que o Trump tem de que governos fortes, homens fortes, devem ordenar a ordem mundial de acordo com seus interesses. E o Putin sabe fazer esse personagem muito bem, que lhe corteja, que sempre que lhe coloca nessa posição. Então, o que a gente está vendo aqui, sem dúvida, talvez seja um esforço e um cortejar dos russos para colher esse sentido. E aí, quando o Lorival alerta que o Steve Witkoff nada sabe de Rússia, está lembrando isso muito bem. No governo anterior, né, havia um excelente negociador, um excelente conhecedor de Rússia, que era o antigo diretor da CIA, o William Burns, mas essa figura foi tirada das relações com a Rússia justamente por ter servido a uma administração democrata, embora também tenha servido a outras administrações republicanas. Então aqui fica muito claro também o critério do Trump de lealdades que importam a ele, não tanto aos Estados Unidos. Mas sem dúvida, Caio, a gente está vendo aí talvez uma nova era nessas relações que talvez não seja tão boa para outros parceiros dos Estados Unidos.